Olá, bom dia a todas e todos que estão conectados. Aqui quem fala é a Mariana Nicoletti, do GVSES, do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, que é parte da Iniciativa Empresarial em Clima, a IEC, que promove hoje esse webinar junto ao Ministério da Fazenda. A gente vai começar, eu vou começar aqui dando as boas-vindas, enfim, e eu já aproveito para dizer que vocês podem participar desse webinar tanto via chat, então muitos de vocês até já escreveram aqui, né, no chat, tanto quanto participação por voz, vocês conseguem falar também. Aí quem quiser falar, né, quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma questão, uma pergunta, eu peço para usar aqui o mecanismo de levantar a mão, de pedir a palavra, que a gente daí chama pelo nome, enfim, para fazer o comentário. Então, caso vocês tenham algum problema também, não estejam me ouvindo, fiquem à vontade também para escrever aqui no chat. Outras pessoas das iniciativas estão acompanhando. Esperem só um minutinho agora. Bom, então, eu dou as boas-vindas aqui, Mariana, em nome da Iniciativa Empresarial pelo Clima. A gente está com outras pessoas da IEC também online. Laura, Flávia, querem falar um oi aí? Dar um oi para o pessoal? Acho que vocês estão no mundo. Bom. Bom dia a todos e todas, aqui é Flávia Rezende, espero que vocês estejam me ouvindo. Obrigada aí, Mariana, pela introdução. Bom, a gente também está com... Laura, quer falar? Bom, estamos também com o Rodrigo, representando o Ministério da Fazenda, online. Rodrigo, muito obrigado, em nome da Iniciativa Empresarial pelo Clima, a gente agradece muito aí a disponibilidade de vocês de participar, né, de usar esse canal da IEC também para fortalecer esse processo de consulta pública do projeto PMR Brasil. Se você quiser falar um oi também, fica à vontade. Obrigado, Mariana. Obrigado a vocês pela oportunidade da gente falar sobre o projeto. Então, bom dia a todo mundo, então. Bom, os objetivos, então, desse webinar em primeiro lugar, contribuir para a participação qualificada, né, do setor empresarial nesse processo de consulta pública que está aberto, que está sendo promovido pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Mundial, no âmbito do projeto PMR Brasil. O Rodrigo logo vai falar um pouco mais sobre esse projeto, vai contextualizar, né, o momento de consulta em que a gente está agora. Claro, aproveitar também esse momento de consulta para disseminar e trocar conhecimento sobre instrumentos de precificação de carbono no Brasil, no contexto brasileiro. Então, a gente enxerga esse momento de consulta pública como um momento crucial do projeto PMR, né? Então, de envolver os setores, mas também um momento, uma oportunidade maior para promover a troca de conhecimento sobre precificação de carbono no Brasil. Por isso, decidimos promover esses webinars, essa série de webinars, que está organizado da seguinte forma. Agora, a gente está começando a sessão sobre o relatório de eletricidade, setor de eletricidade. Amanhã de manhã, no mesmo horário, a gente tem sobre agropecuária. No dia 25/4, que é quarta-feira, de manhã, a sessão sobre combustíveis, e à tarde, começando às 2, a sessão sobre indústria. Acho que vale a pena também já dizer que esses webinars, eles são complementares a outros esforços que o Ministério da Fazenda está empreendendo para fortalecer essa consulta pública. Então, vai haver vão acontecer reuniões presenciais com os setores, também nos próximos dias. O Rodrigo pode até comentar, falar mais a respeito, mas a gente entende que esse canal online, ele abre a possibilidade de pessoas que estão aí ao redor do Brasil aí participarem e contribuir também. Bom, aqui eu já comentei que durante a sessão vocês podem interagir tanto via chat quanto via voz.
A gente vai estar acompanhando também aí os dois canais. E entrando aqui na nossa agenda, a gente vai ter uma breve abertura sobre a IEC, depois uma introdução ao projeto, né, já passando aí a bola para o Rodrigo, e a gente entra na sequência no relatório em si. O Rodrigo vai trazer as principais mensagens, os principais achados aí desse estudo, desse diagnóstico, e o principal momento dessa sessão é esse de perguntas e comentários dos participantes, de vocês. Então, a ideia é mesmo ouvi-los, aproveitar esse canal para já captar as principais questões que vocês têm em mente, ou que vão surgir aí ao longo do webinar, e também já contribuições práticas a serem incorporadas nesse diagnóstico. A gente está gravando esse webinar, mas também vamos tomar nota de todos esses comentários, e a gente vai encaminhar depois a sistematização de tudo isso para o Ministério da Fazenda. A IEC, a Iniciativa Empresarial em Clima, é composta por essas organizações que estão aí nesse chat, e a gente tem, então, o CEBEDES, o CDP, a Envolverde, a gente, né, da FGV-AESP, o Instituto Ethos, o Instituto Neomundo e o Pacto Global, a Rede Brasil do Pacto Global. Vale dizer que o Pacto Global hoje faz a Secretaria Executiva da IEC, mas é uma rede aí formada pelas nossas redes de empresas que vem atuando de forma colaborativa a fim de promover, fortalecer a atuação do setor empresarial brasileiro na agenda de mudança do clima. Então, vocês podem ver aí a nossa missão. Os nossos objetivos, eles giram em torno, então, de fortalecer a cooperação, de buscar sinergias e de contribuir para que o setor empresarial conheça cada vez mais sobre esse assunto, se aproprie dos elementos técnicos, mas também tenha mais oportunidades e maior efetividade na sua influência a outros setores, especialmente em políticas públicas. Então, esse webinar, ele está muito alinhado aos objetivos, ele fortalece a IEC com certeza. Então, as frentes prioritárias de atuação conjunta da IEC esse ano, elas estão organizadas basicamente, né, de forma prática, em 3 frentes, 2 delas temáticas, que é a precificação de carbono e adaptação à mudança do clima. Então, sobre precificação de carbono, a gente tem essa série de webinars, mas também antes disso a gente já atuou em ações bem importantes conjuntamente, como um curso oferecido junto com a ICAP, um posicionamento empresarial e depois um posicionamento da alta liderança das empresas a respeito da precificação de carbono no Brasil. Esses 2 documentos estão públicos, então quem quiser acessar também pode encontrar nos websites de qualquer uma das organizações que compõem a IEC. E agora, esse ano, o nosso foco é fortalecer realmente a participação do setor empresarial nas oportunidades aí de influenciar, de dialogar com políticas públicas que devem acontecer daqui em diante no Brasil, que devem vir a curso. Em adaptação à mudança do clima, eu gostaria de enfatizar um convite também para quem está participando desse webinar, também participar de um webinar que vai acontecer amanhã, terça-feira à tarde, sobre adaptação. E também vai ser nesses mesmos modos, usando a mesma plataforma. Além disso, as IEC participam já desde o início, desde a fundação, né, dessa coalizão nas negociações internacionais, promovendo os eventos pré-COP da IEC, mas também atuando em conjunto fortemente durante a conferência, por meio de side events e encontros que a gente faz com o setor empresarial. Bom, sobre as IEC, em linhas gerais, é isso, né? Só para também contextualizar a organização que está promovendo aqui esse webinar junto com o Ministério da Fazenda. E agora eu passo a palavra para o Rodrigo contar um pouco mais sobre o projeto. A gente está recebendo alguns comentários aqui pelo chat, mas acho que não, é só sobre o som mesmo. Então, acho que a gente pode seguir. Rodrigo, então eu passo a palavra para você contar um pouco sobre o projeto. Obrigada. Tá ótimo. Obrigado, Mariana. Então,
projeto, ele começou no final de 2015, né? Não, de 16, e tem 3 componentes, né? Componente de diagnóstico e recomendações de precificação, um segundo componente de análise de impacto regulatório e análise econômica, né? Modelagem econômica, e um terceiro componente que é, né, o componente de disseminação, divulgação e participação do setor, né? Que é o que a Fundação Getúlio Vargas está trabalhando com o GVSES. E acho que a gente pode... O objetivo dele é avaliar, né, a pertinência, né, a conveniência e viabilidade de ter um instrumento de precificação na economia brasileira, e foram escolhidos, eu não sei se está na próxima apresentação, eu posso passar, Mariana, ou vocês que passam aí para frente? Eu vou passando por aqui mesmo, Rodrigo. Tá bom. Aí esse slide mostra todos os 3 componentes, né? Componente de estudos... Eu vou mudar o som aqui, só que ficou com ruído, eu estou ouvindo um ruído aqui. Gente, eu aproveito para pedir para quem não estiver falando, quando vocês não estiverem comentando, para vocês colocarem o microfone no mudo, por favor. Tá bom, vamos ver se melhora agora. Então, tem esse primeiro componente, né, que são os estudos. Tem as recomendações, a caracterização das políticas, né, e... Acho que eu prefiro falar solto, assim, né, e ele é composto por, primeira parte, que são os diagnósticos, que é o momento em que a gente já encerrou e está colocando os diagnósticos para consulta, né, e já está sendo feito em versão preliminar recomendações setoriais, que são recomendações e ajustes das políticas de precificação específicas para cada setor. E está em versão preliminar, né, e em breve sai a definitiva, e a fase seguinte vai ser a recomendação completa, né, já fazendo as conciliações entre os diversos setores. Vai ser o produto 5, né, aí sai do âmbito específico de cada setor. O componente 2, modelagem econômica, está iniciando agora, houve atraso na contratação, ele vai começando agora, eles estão fazendo o plano de trabalho nesse momento, e a análise de impacto regulatório começou recentemente, a gente está fazendo agora, trabalhando no cenário de referência, que vai ser usado para fazer as comparações entre o cenário de referência, sem precificação, e um cenário com precificação, e vai ser usado as recomendações do componente 1, assim como vão ser usados na modelagem econômica também. E o componente 3, né, consulta, engajamento, comunicação. E a gente vai ter um workshop no dia 6 e... O workshop vai ser nos dias 3 e 4 de maio, agora, no Rio de Janeiro. E vamos ter reuniões técnicas agora, que não tem a ver diretamente com o componente 3, mas as reuniões técnicas que a Mariana falou, a gente já fez a de agricultura, com o setor para discutir diagnóstica, fez a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui, só que presencialmente. Houve a de agricultura na semana passada, esta semana, quinta vai ser de combustíveis, sexta vai ser de eletricidade. E a reunião técnica de indústria vai ser feita por subsetor e a data ainda não está definida. Já vamos ter, antes dela, a reunião aqui via webinar, para quem quiser participar, né, sobre o setor indústria. Então, aqui é também uma repetição, né, do componente 1, componente 2 e 3, análise setorial, componente 1. E aí, o diagnóstico, já adiantando aqui, ele é composto por 3 partes, né, a estrutura do setor, uma análise econômica. O componente 1, ele é Rodrigo, Rodrigo, desculpa, Mariana falando, tá tendo uma interferência grande aqui. Então eu vou pedir mais uma vez para todo mundo colocar o microfone no mudo. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo está ouvindo? Eu vou fazer o seguinte, Rodrigo, só um minutinho. Eu vou deixar todo mundo no mudo e aí eu tiro só você, só um minuto.
Beleza, te mando. Oi, Rodrigo. Oi. Bom, acho que podemos continuar, melhorou. Tá, joia. Então, o componente 1, né, o consórcio de consultorias envolve a Way Carbon, a UFRJ e a polo da consultoria de eletricidade, que é a Denise, e o TPE para a parte de agropecuária. Então, aqui a Denise Teixeira trabalhou diretamente, né, nesse relatório, só que ele tem outras partes que não foram feitas por ela, né? Então, a análise de estrutura econômica do setor foi a Way Carbon que fez, e o perfil de emissões e opções de mitigação foi o FRJ, uma equipe que também trabalhou no projeto Opções de Mitigação, que foi promovido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, e a parte de políticas e interações foi a Denise, e a parte de experiência internacional, na verdade, acabou sendo incorporado no produto seguinte, não está nesse diagnóstico, que foi feito lá pela Ricardo e pela Vivid, lá da Inglaterra. Então, acho que a gente já pode passar. Aqui tem o calendário dos workshops, né? Então, a gente tem aqui o workshop de maio, né? 3 e 4 de maio. Depois vamos ter... 3 e 4 de maio, isso, o terceiro workshop. Já fizemos 2 seminários e 2 workshops, então faltam ainda um workshop e um seminário que vão ser bem mais para o final do projeto, já para discutir os resultados finais. Podemos passar aqui. Isso aqui não é só com Nova Bio. Então, isso, né, que Agora, não é só Nova Bio. A mesma coisa que eu acabei de falar, né, da estrutura dos diagnósticos de experiências, né, caracterização setorial, mapeamento de instrumentos, políticas públicas. Então, aí, na parte de recomendações setoriais, que são os produtos 3 e 4, né, 3 para eletricidade e combustíveis e 4 para agropecuária e indústria, ali estão as Olá? Acho que eu posso continuar, né? Pode, Rodrigo, desculpa, agora deu certo. Tranquilo. As experiências internacionais ficaram junto com as recomendações setoriais, assim como as interações, que são as interações entre as políticas setoriais e os objetivos dessas políticas, e como elas contribuem, na verdade, os instrumentos políticas setoriais, como elas contribuem para a mitigação de emissões e como uma precificação interage com essas políticas e instrumentos, né, se é uma relação sinérgica, se é conflituosa, se não tem relação nenhuma, né, ou se é uma redundância. Né. Isso está nos produtos seguintes, não está nesse diagnóstico que a gente está conversando hoje. Então, acho que pode passar. Isso, que aí a atividade 2 são os pacotes de proposição, recomendações de instrumentos de precificação e ajustes nas políticas e instrumentos, e começa com um documento setorial e depois vai para o documento conjunto, né, da economia como um todo, definindo quais são os setores que vale a pena estar envolvidos num instrumento de precificação e quais não, né, e fica para depois esses pacotes irem para modelagens e análise de impacto. Pode passar. Tá. Acho que pode passar também. Esse é o relatório que está em consulta, né, que envolve o perfil econômico do setor, a questão de emissões, né, o perfil de emissões, opções de mitigação e as políticas públicas e instrumentos setoriais. Então, aqui começa, né, a parte sobre o que saiu de conclusão de principal, né, os achados principais desse diagnóstico inicial. Né, a parte de análise econômica, né, do perfil do setor,
fez um apanhado de indicadores econômicos, né, do setor como um todo e comparando subsetores, a parte de transmissão, geração, distribuição. E aí quem fez foi a Aware Carbon, né, e achou, assim, no período dos últimos 4 anos, 2010, 2014, né, o valor da produção mais ou menos estável, né, fez análise do valor adicionado e mostrou que houve um decrescimento, né, uma proxy da margem de lucro, né, na verdade não é a margem de lucro, mas é uma proxy aí, que viu o impacto da hidrologia desfavorável durante esse período, né, e tem uma suspeita também que há aquela medida provisória da renovação antecipada dos contratos, né, com a cotização das hidrelétricas, e isso também teve um impacto no valor adicionado também, com uma redução das receitas. E houve a recuperação em 2015, né, das receitas, que veio por causa de uma revisão tarifária extraordinária, que aí passou o custo para os consumidores cativos, e aí o setor recuperou um pouco economicamente. Só em 2015, né. E aí é um setor, né, bem concentrado, né, e tem um poder de mercado elevado, né, e é bem encadeado com os demais setores, né, então, tipo, fornece combustíveis, no caso das termoelétricas, tudo, tem um impacto grande, tem uma relação grande, e a jusante, principalmente, que fornece energia para a indústria, para o comércio, residências, então isso é bem óbvio, né. Aí tem os dados aí, né, a geração, como ela é concentrada, né, 10 maiores empresas concentram 46% da capacidade instalada, distribuição é monopólio natural em cada região onde está estabelecida uma rede, né, de distribuição. Tem essa proxy para margem de lucro acima da média nacional, e 70% das vendas do setor destinam-se ao consumo intermediário, que aí entra principalmente indústria, né, assim, e comércio também. Pode passar. Isso é uma síntese, né, da análise econômica. E aí umas conclusões são o quê? Que essa alta capacidade de pass-through, devido ao setor ser concentrado, ela tem impactos negativos sobre as empresas reguladas, caso haja precificação, o impacto seria potencialmente reduzido, não deve ter um impacto muito grande, mas, por outro lado, potencialmente pode ter impacto sobre o consumidor, né, e sobre os setores ajusantes que consomem energia elétrica como de forma intermediária, né, sem ser consumidor final. Se houver precificação em setores fornecedores, né, por exemplo, de combustíveis, também tem impacto no setor elétrico, né, que também pode ser repassado, mas tem essa questão também, que mesmo que o setor elétrico diretamente não seja envolvido diretamente numa precificação, mas se os combustíveis que são adquiridos, tem esse impacto. E aí, eu falei acima também, né, efeitos expandidos a setores ajusantes. O setor elétrico, ele é bem relevante na capacidade que ele tem de direcionar a economia para uma economia de baixo carbono. E houver uma precificação que é aplicada ao setor elétrico, isso pode ser alavancado, mas, em geral, ele, independente de precificação, ele influencia muito, né, as decisões do tipo de consumo entre, por exemplo, na eletrificação do transporte, seja transporte coletivo, transporte individual, isso aí já é uma coisa que está sendo muito vista para o futuro. E na indústria mesmo, tem muito potencial também da energia elétrica participar mais energeticamente do que combustíveis fósseis, né? Necessidade de mecanismos que buscam atenuar efeitos indesejados, como é isso. Então, tendo precificação, como há impactos, né, então é preciso ter mecanismos paralelos que, por exemplo, na modicidade tarifária, se a energia fica alguma coisa mais cara, se for detectado que pode ter um impacto em consumidores de baixa renda, e pode ser necessário um instrumento para compensar setores que ficam muito prejudicados por uma precificação, seja consumidor de baixa renda, seja algum setor da indústria, né? Aí, caso seja feita precificação, isso em outros países do mundo, na experiência internacional, se observa que sempre tem alguma coisa que é feita para atenuar um efeito negativo na economia. Pode passar?
já entrando na parte de perfil de emissões, o projeto Opções de Mitigação considerou os cenários de adoção de práticas de mitigação, né, e quanto custa cada alternativa, cada tecnologia ou solução pensada. E para a energia elétrica, as duas soluções principais foram encontradas para reduzir as emissões do setor foram a substituição de termoelétricas a carvão por usinas a biomassa e cogeração a bagaço, que é a que tem maior potencial de reduzir as emissões do setor, né? E a repotenciação das hidrelétricas veio em segundo lugar, bem abaixo, né, do primeiro, e tem outras medidas também para reduzir as emissões do setor, só que ainda bem aquém dessas duas. As mais relevantes são realmente essas duas aí. E aí a gente pensa, né, nesse tipo de medida para reduzir, por exemplo, no caso de um cap and trade, que você coloca um cap e o setor tem que reduzir suas emissões para cumprir um cap, se pensa em alteração de tecnologia, né? Por exemplo, a repotenciação das hidrelétricas entra muito aí, mas é um rol assim, de alternativas meio limitadas, né, para pensar para o setor elétrico, que uma vez que uma usina já está lá, ela não tem muita condição de mudar a tecnologia para inovar, para reduzir, para emitir menos, ela já está lá, pronto, né, assim, o que para a indústria já faz bastante sentido. Ela tem esse incentivo para reduzir suas emissões e precisar de menos permissões, né? No setor elétrico, uma alternativa é a repotenciação, e no caso da substituição de termoelétricas a carvão, não é bem o caso, porque você está trocando uma planta por outra. Pode passar. Tá, e tem obstáculos, né? A adoção dessas duas medidas. Quais são, né? A inovação tecnológica, isso aí são achados que o projeto Opções de Mitigação achou para diversas medidas, né, não só para o setor elétrico, que aí tem os cenários, que nesse cenário, quais são as medidas que devem ser tomadas para reduzir as emissões, né, assim, aí tem obstáculos, daí um obstáculo geral, os obstáculos gerais foram escassez de mão de obra capacitada, elevados volumes de investimentos iniciais, políticas públicas insuficientes, isso aí é para todos os setores, tanto as medidas de redução de emissões para a indústria também enfrentam esses mesmos obstáculos. Aí tem barreiras à substituição de termoelétricas a carvão por biomassa, né, baixa competitividade da biomassa em relação ao carvão importado, desconhecimento da opção de cogeração com bagaço, isso. E a repotenciação das hidrelétricas também, né, a falta de avaliação de impacto, né, análise custo-benefício da repotenciação para os consumidores, né, a falta de incentivos em geral, políticas, legislação, regulamentação para promover a repotenciação, né. Aí, por exemplo, que preveja leilões específicos para usinas repotenciadas, aí está dando ideias assim, de coisas que poderiam ser feitas. Aí o BC10, esses cenários, não sei se vocês que está em cima, BC0 e BC10, só para informar, o BC0 é um cenário sem precificação, então as medidas que pertencem ao cenário BC0 são medidas que vale a pena adotar, mesmo se o carbono custar zero, porque no longo prazo, fazendo análise custo-benefício, economicamente é viável, só que tem algumas barreiras regulatórias ou de cultura, ou culturais, assim, que impedem essas medidas de serem adotadas. E o BC10 já analisa todas as medidas que valem a pena ser adotadas economicamente se o carbono tiver um preço de acho que $10 por tonelada. Aí tudo que custa mais barato do que se for preciso pagar $10 por tonelada, né, aí entra nesse rol aí de medidas que valem a pena economicamente, que também enfrentam os mesmos tipos de obstáculo, né? Pode passar. Aí, para iniciar a parte de mapeamento de políticas, instrumentos setoriais, aí a gente o relatório enumerou os objetivos da política energética, né, no que tange ao setor elétrico: promover a expansão da oferta, né, promover a segurança energética, diversificação da matriz, ampliar a participação das renováveis,
né, de menor porte, garantir modicidade tarifária, eficiência energética, né, para que o parque se expanda de forma racional, né, eficiência energética é bem importante, e a equidade tarifária, que está sendo bastante discutida agora. Pode passar? Aí uma das conclusões foi que, tipo, quando se pensa na relação entre essas políticas que tentam atingir aqueles objetivos e precificação, em que a precificação poderia contribuir ou atrapalhar no atingimento daqueles objetivos e na performance das políticas vigentes. Aí uma constatação foi que é difícil avaliar isso, porque as próprias políticas atuais do setor elétrico, elas não são muito efetivas para atingir aqueles objetivos. Então, não cabe muito pensar o que a precificação pode influir nisso aí, né? Aí, por exemplo, a política de descontos para energia incentivada, né? Ela tem sido criticada por não fixar prazo para o benefício, então não, parece meio eterno, né? A gente quer dar um incentivo para uma fonte renovável, mas até quando, né? Não tem isso, e a questão de ser um subsídio cruzado é simétrico, que é um tema que estava sendo visto na discussão da reforma do setor elétrico. A precificação do carbono deve inserir-se em uma reforma setorial mais ampla, né? Isso aí porque aí, tipo, não basta pegar o arcabouço regulatório atual e inserir uma precificação com o que tem hoje, né, no modelo do setor elétrico. A chance disso funcionar fica muito pequena, né? Uma precificação, ela tem que vir junto com um pacote de medidas de mudanças em uma reforma do setor elétrico que haja sinergicamente com a precificação. E aí a precificação pode contribuir tanto no planejamento da operação, né? E a operação, principalmente na regra do despacho, né? Na ordem de mérito no despacho, agindo sobre a matriz existente. E no planejamento da expansão, que é dando mais competitividade para as fontes que emitem menos. E aí para que o setor expanda com menos emissões de carbono. Pode passar? Aí fala das regras de despacho, né, que o despacho centralizado hoje não dá autonomia, porque ele é definido centralizadamente lá no Operador Nacional do Sistema, e os agentes, eles só obedecem às regras. Foi despachado ou não foi despachado, não é decisão dele. E se tivesse um marco regulatório que permitisse que os agentes tivessem mais autonomia para decidir se geram ou não, eles poderiam responder ao sinal de preço do carbono. E conclui que é necessária uma nova abordagem do despacho para conviver com a precificação, né? Uma precificação com despacho centralizado tem menor potencial de ter efetividade. Pode passar. Então é isso. Uma forma é uma precificação que altere os parâmetros de custo de cada usina no mecanismo de despacho centralizado. O que ela pode fazer? Assim, se esse custo do carbono entra no parâmetro da usina e isso vai para o preço da energia, isso, por um lado, incentiva a mudança do comportamento dos consumidores. A energia fica mais cara, os consumidores vão consumir menos, aí, no final das contas, tem uma emissão menor. Mas aí, para isso, tem que alterar a formação de preços. Mudar o processo de formação de preços. Aí, pensando em forma de inserir, aqui está mais mudando um pouco de assunto, mas assim, mas tem a ver com a formação de preços também. Com a ideia de uma constatação é que a microgeração distribuída, renovável, né, principalmente agora solar, ela tem potencial muito grande para o setor expandir com menos emissões de carbono. Só que aí enfrenta o problema das tarifas monômias, né, que aí elas não dão um incentivo correto para os distribuidores. Então, as tarifas binômias deveriam alcançar a baixa tensão, ela já existe, né, na média alta tensão, só que na baixa tensão, que está envolvida na microgeração distribuída, a tarifa binômia seria importante para
permitir a expansão da própria microgeração sem prejudicar os distribuidores. Pode passar? Agora, a expansão, no final das contas, por mais que a gente melhore o despacho e a operação com a matriz existente, a expansão é a principal via para a descarbonização do setor, independente de ter ou não precificação. Então, é possível descarbonizar o setor sem ter precificação nenhuma, só com outras formas, né, usando outros critérios. E aí, mas para considerar a precificação, né, uma forma de precificação que não é, isso seria uma ideia para selecionar nos leilões, por exemplo, fontes menos emitentes, seria incluir como um atributo o nível de emissões, assim como na discussão da reforma do setor elétrico se pensa em atributos para valorizar geração, por exemplo, que compense a intermitência e tal, assim, que aí no caso beneficia as termoelétricas. Se a gente considerar o nível das emissões, isso poderia ser valorizado também na hora do leilão, colocando como um atributo para dar mais competitividade às fontes renováveis. E aí, como já disse antes, né, a precificação demanda medidas complementares para reduzir, principalmente para reduzir impactos indesejados, e uns exemplos, e também para permitir para viabilizar tudo que for preciso, né? Assim, então, os exemplos são fundos para inovação tecnológica e sistemas de monitoramento das emissões em tempo real, que foram levantados. Mas, assim, acho que aqui quis dizer no relatório esse tipo de medida para fomentar a redução de emissões, mas também são necessárias medidas complementares para reduzir impactos negativos que possam aparecer. Né? Pode passar? Então, aí foi feito assim, um dos achados é um alerta, né, porque no modelo atual de formação de tarifas das distribuidoras tem um grande incentivo para que elas reduzam seus custos, né, então aí a remuneração delas, às vezes, em vez de incentivar ela a reduzir os custos e serem mais eficientes, prejudica a capacidade delas de investir. E uma precificação, ela também deve vir acompanhada de uma mudança nos incentivos das distribuidoras para que elas consigam investir, consigam aprimorar a rede, né, para a rede poder receber melhor, principalmente a microgeração distribuída, né, e também Smart Grid entra aí também, que seria muito importante e precisa de investimento. Aí é uma recomendação para o setor, né, não é recomendação de precificação, mas recomendação de ajuste para alterar os incentivos às distribuidoras na formação da tarifa. Pode passar? Aí acho que acabou, né? Aí agora espero ter esclarecido algumas coisas sobre o diagnóstico, o primeiro relatório. Aí eu abro agora para quem quiser contribuir, fazer pergunta, estou à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Então, é isso mesmo. Agora a gente tem... O Rodrigo trouxe bem sinteticamente aí as principais mensagens, né, desse diagnóstico, do relatório. Agora a gente tem um tempo maior para comentários, questões, e o Rodrigo segue aqui conectado para comentar também de volta, né, e responder as perguntas. Então, fiquem à vontade aqui para escrever tanto no chat quanto para pedir a palavra, e aí eu vou tirando do mudo quem quiser falar. A Laura, então, levantou aqui a mão. Espera aí, Laura. Pode falar, Laura. Bom dia, obrigada, Mari. Laura Buquerque do CEBEDES, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. No início eu fiquei no mudo, Mari, e eu acho que você pediu para a IEC se apresentar, então só queria falar que eu estava online, mas não consegui me apresentar. Mas, Rodrigo, obrigada aí por toda a exposição, obrigada pela sua disponibilidade.
e durante a sua apresentação você comentou algumas vezes sobre a revisão que está sendo feita no marco regulatório do setor elétrico, né? Olhando o projeto de uma forma um pouco mais em termos de próximos passos, né? Essa foi uma primeira parte da primeira componente do projeto, e a segunda já vai olhar um pouco mais para a modelagem do que vocês acharam, né? Desses achados que você acabou de compartilhar com a gente. Olhando para o cenário de referência que vocês vão modelar, vocês chegaram a pensar em alguma coisa de já incorporar alguma mudança que a gente possa ter nesse novo marco regulatório, considerando aí, né, que ele saia realmente até o final do ano, com algumas coisas que, assim, dando algumas soluções para um ponto ou outro que vocês sinalizaram? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, se tem alguma consideração desse tipo para a próxima etapa. E em relação à próxima, ao início das etapas do projeto, eu queria só que você passasse um pouquinho, eu sei que você passou rapidinho no começo, mas qual a previsão da gente ter o pacote de instrumentos da atividade 2? Se você puder comentar essas duas coisas. Obrigada. Sim, Laura. Então, quanto ao cenário de referência, por enquanto não está sendo considerado a reforma do setor elétrico, porque a discussão ainda está muito preliminar, né? Tem acho que uma medida provisória, né, o projeto de lei que foi lançado, mas assim, a gente entendeu que ele não impacta tanto a questão das emissões. Então, a gente está olhando bem para as medidas de mitigação, né, que poderiam fazer parte de um plano nacional de mudanças climáticas, e vendo quais medidas têm robustez e estão mais concretamente na perspectiva de serem adotadas, né? A gente está analisando documentos lá da NDC, do próprio projeto opções de mitigação, e a gente está vendo também todos os documentos do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, tudo que está sendo levantado aí para compor o cenário de referência. Mas a reforma do setor elétrico, como ela não envolveu diretamente questão climática e ainda está muito em discussão preliminar, né, a gente não está levando em conta, não. A gente pode ver, assim, como tem algumas coisas que incentivam térmicas, né, pode ser visto. Isso vai ser mais olhado com calma pela equipe de consultores, né, por enquanto nós estamos fazendo um trabalho interno na equipe do Ministério da Fazenda mesmo, aí nós vamos passar para a equipe de consultores os dados mais básicos desse cenário de referência, e eles vão aprofundar, né, no potencial de redução de emissões de cada medida e no custo de cada medida. Agora, com relação ao plano de trabalho, a análise de impacto regulatório já tem um plano de trabalho pronto, né? E vai sair agora, até o final desse mês, o pacote de trabalho o plano de trabalho do componente de modelagem econômica. Aí a gente vai ter noção, cada produto, né, cada atividade dessa contratação, quando que vai sair, com mais exatidão. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu posso ver com calma também, da parte de análise de impacto regulatório, a gente já tem uma previsão, né, de quando vai sair cada atividade. Eu posso achar, se você quiser ver, assim, aí eu procuro aqui rapidinho, aí eu passo para você de cabeça que eu não tenho tudo. Rodrigo, a gente tem também uma outra pergunta, enquanto você... Acho que vale a pena, sim, se você puder, em paralelo, abrir as datas e contar para todo mundo, porque eu acho que é o interesse de todo mundo que está aqui saber mesmo esses próximos passos, quando vão acontecer. Enquanto isso, tem um comentário e uma pergunta. O comentário é do Rafael, que é um doutorando da Poli-USP, e aí ele diz que está fazendo doutorado exatamente nessa área, que gostaria de contribuir com o projeto. Ele deixa aqui
o e-mail dele. Então, eu acho que a pergunta é um pouco assim, que canais existem além dessas consultas, né, que eu acho que já são um canal efetivo, mas que, se há algum outro canal para indivíduos e organizações contribuírem, né, com o PMR. E a outra pergunta que está colocada é qual a relação do projeto, né, do PMR, com o Carbon Price Leadership Coalition, a CPLC, do Banco Mundial. E aí a pergunta é do Silvio Vaz, que é pesquisador da Embrapa. Se você puder comentar essas duas questões, Rodrigo. Rodrigo? Acho que você está no mudo, Rodrigo. Rodrigo? Pronto, eu estava tentando tirar do mudo, não estava conseguindo. Então, com relação a formas de participação, tem os seminários, né, que são bem abertos. A gente ainda vai realizar mais um, mas ele vai ser mais para o final, então acho que não seria a resposta que ele queria ouvir, assim, mas e a consulta que a gente está fazendo, a gente vai fazer também para que está online, né, a consulta para participação, nós vamos fazer para os outros produtos também. Se não, acho que mandando e-mail mesmo, tem o e-mail projeto pmrbrasil@fazenda.gov.br. Aí esse e-mail é o portal principal assim para contribuições fora dos eventos que a gente realiza e das consultas pela internet, né? Então acho que é isso. Aí eu vou escrever para todo mundo aqui. Aí eu A gente pode colocar aqui já no chat o endereço de e-mail. E aí, se você puder, então, responder a pergunta do Silvio. Pronto. Já está aqui. Isso. Aí, ao Silvio, então, com relação a CPLC, então tem uma interação, tanto que foi o último workshop, né? Não foi o seminário mesmo que nós realizamos na CNI, teve a parceria com a CNI e também com a CPLC. Então, nós fizemos essa parceria para a realização do evento. Mas, no mais, existe diálogo eventual, assim, mas não tem uma contribuição direta e prevista, já instituída, né? A não ser que a gente combine, como a gente combinou para o seminário passado, de fazer essa parceria para a realização do seminário, mas, no mais, são iniciativas paralelas que têm uma sinergia, mas que uma não interfere na outra, não. Bom, acho que você respondeu essas duas perguntas. Voltando, eu vou então pegar aí carona na pergunta com a pergunta da Laura. E, Rodrigo, fica bem forte a mensagem, né, tanto no relatório quanto você trouxe agora na sua apresentação, a questão da complexidade do setor e da necessidade de fazer uma reforma, enfim, setorial, mas das políticas públicas, né, que incidem sobre o setor de forma mais ampla, e olhando não só políticas, instrumentos econômicos, mas também outros instrumentos de política pública que incidem aí sobre o setor. E aí, acho que vem uma questão importante, que é o envolvimento do MME no projeto em curso, né? O quanto esse outro ministério, talvez até outros ministérios, estão envolvidos e participando dessa discussão sobre a possível entrada de um instrumento de precificação nessa gama mais complexa aí de políticas públicas. Então, o MME, ele participa, né, está no Conselho Consultivo e participa de todos os eventos. Nós tivemos uma reunião muito produtiva com o presidente da empresa de pesquisa energética, na verdade o ex-presidente, né, em que a gente tentou fazer essa ponte entre precificação e reforma do setor elétrico. E aí foi muito, muito boa, e nós vamos fazer outra reunião agora com o novo presidente na verdade não vai ser o presidente, vai ser o diretor de estudos
econômicos e ambientais, o novo diretor. E nós vamos colocar ele por dentro do assunto e aí não entra a reforma do setor elétrico, né, mas diretamente, necessariamente, mas é a área que trabalha bastante também nos planos decenal de energia, o Plano Nacional de Energia também, né, que a EPE trabalha diretamente nesses planos de médio e longo prazo para o setor, para que a gente incorpore as ideias assim, para a redução de emissões e faça uma sinergia entre o que está nos planos, né, do setor, que são, embora sejam planos mais de recomendação, indicativos, né, e não determinativos, mas para que a precificação seja incorporada nesses planos de alguma forma e, se possível, também na reforma do setor. Então, a relação é muito boa, né, com a EPE e com o Ministério também. Mas a gente não conseguiu diretamente ter interlocução com o pessoal que estava mais à frente da reforma do setor elétrico na gestão passada, né, do Ministério de Minas e Energia, só com o pessoal da EPE mesmo. Mas aí a gente vai continuar, né, esse diálogo e assim, tem um pouco o diagnóstico, como vocês viram, assim, tem muito, ele dá muitas ideias para uma reforma do setor elétrico e faz muitas críticas, né, principalmente nos mecanismos de formação de preço, na incapacidade que as empresas têm de escolher quando vão gerar, quando não, né. Então, é uma questão meio delicada, né, tipo, a gente está, de certa forma, não pode. Esse é um trabalho de consultoria. O Ministério da Fazenda não vai dizer para o Ministério de Minas e Energia o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Então, esse é um relatório técnico feito por uma empresa de consultoria que aponta o ponto de vista deles, né, dos consultores. E aí o que a gente faz é colocar isso em discussão para todo mundo contribuir, ter acesso e no caso de quem é competente para tomar as medidas de aceitar ou não. E eu acho assim que na reforma tinha muita coisa, muitos avanços, né, e que permitiriam, por exemplo, a questão dos atributos, né, de mudar os leilões para permitir atributos. Não tinha nenhum atributo para nível de emissões, mas existe esse consenso que para criar certos incentivos necessários, a definição de atributos é muito importante, né? Não tem, a equipe que trabalhou no diagnóstico não tinha dúvida nenhuma quanto a isso. Assim. A gente viu de forma muito positiva boa parte das coisas que estão na reforma do setor, mas uma crítica era, talvez faltou um pouco assim aí eu não vou saber dizer com muita propriedade, mas a questão da formação de preços parece que ainda não tinha detalhamento suficiente de como que vai ser a formação de preços, né, na proposta de reforma do setor, de forma que a gente pudesse opinar se está compatível com precificação ou não. Então, ficaram algumas lacunas, assim, sem definir, muito assim, intenção de tornar, de dar mais realismo tarifário, né, de certa forma, e equidade tarifária, mas como que isso vai ser feito na prática e como que a gente pode incorporar precificação, compatibilizar com precificação, e não tinha esse detalhamento suficiente. Mas aí a gente tem realmente, principalmente nessa questão de consulta e discussão, envolver até talvez mais ainda o Ministério de Minas e Energia, né, que já está presente bastante, mas talvez precise estar mais presente nas discussões. Não sei se... Aqui, Mariana falando, o Jorge, que está aqui comigo, tem uma pergunta, Rodrigo. Tá bom. Rodrigo, bom dia, George, que está falando aqui do GVSS também. Na verdade, eu vou embutir duas perguntas em uma. A primeira delas você mencionou dois cenários, né, o BC0 e o BC10. Eu queria saber se vocês estão pensando em fazer alguma outra modelagem para cenários intermediários ou até mais altos, né, visto que existe tem um relatório muito recente do ano passado da própria CPLC, uma revisão da equipe do Stern, lá dizendo que para a gente chegar no
compromisso que a gente assumiu no Acordo de Paris, a gente tem que ter um preço mais ou menos em torno de $40 por tonelada de CO2. Então, essa é a primeira delas. A segunda é também sobre esse cenário BC0, se vai existir algum tipo de recomendação nos estudos que vocês estão preparando sobre políticas que destravem essas opções que são viáveis ou são atrativas, mesmo sem uma precificação de carbono. Aí você mencionou alguns outros tipos de barreiras para isso, né? Barreiras culturais, organizacionais, até tecnológicas. Eu queria saber se vai ter algum tipo de recomendação nesse sentido, para a gente tentar também destravar essas opções que são ultra atrativas, mesmo que a gente não tenha um preço de carbono instituído. Então, sim, vai ter... No pacote, os pacotes prevêem não só instrumentos de precificação, mas ajustes nas políticas existentes. E esses ajustes, com certeza, fazem parte desses ajustes medidas que destravem as barreiras existentes. Então, na medida do possível, vai ter sim. Não só para... Então, os ajustes nas políticas não vai poder ter muita proposta radical, né? Porque também seria opinar sobre as políticas dos diversos ministérios e simplesmente por entender que não é muito factível, assim, não vai ser proposto criar uma coisa nova, totalmente nova, mas ajuste no que existe, né? Recomendações para ajustar o que já existe, sim, né? E na medida do que for possível, dentro dessas limitações, aí vão ser feitas propostas para destravar as barreiras que existem, sim, para a adoção das melhores práticas tecnológicas. Né? Com relação ao cenário, então, na verdade, esses cenários BC0 e BC10, eles foram usados nesse primeiro produto para efeito de descrição do setor, mas nos trabalhos, de fato, assim, nos cenários que vão ser analisados para fazer análise de impacto regulatório, vão ser só dois, né? Vai ser o cenário com a precificação que for, com os pacotes de ajustes nas políticas e precificação que saírem do componente 1, né? Então vai ser o cenário com precificação, do jeito que for recomendado, e o outro cenário é um cenário de referência. No cenário de referência, aí vão ser olhadas todas as medidas de redução de emissões que vão ser tomadas mesmo sem precificação. E aí vai depender se é uma medida que está no cenário BC10, BC0, BC40, então, assim, o cenário de referência não vai ser o business as usual, mas é um cenário que o Brasil vai fazer para cumprir a meta, se não tiver a meta da NDC, se não tiver precificação. Aí, para isso, a gente está olhando nos cenários lá, o BC0, BC10, e tentando ver quais daquelas medidas, independente de qual cenário que está, o que está realmente em vias de ser implementado mesmo. Né? Então, não vai ser usado esses cenários fechadinhos, assim, de BC0 e BC10. Então, vai ser o cenário referência e o cenário com precificação, com as recomendações de precificação. E um detalhe, assim, tipo, com relação a qual o valor do carbono que vai realmente fazer cumprir a NDC, né, as metas de clima do mundo. Assim. A gente, pela experiência internacional, a gente vê que de início não dá para colocar um preço muito alto. Né? O México agora começou com acho que $5, o Chile $3 a tonelada. Assim. Então, independentemente assim, do valor real, acho que é preciso a economia sentir um pouco assim com um valor bem baixo, né, assim, para e ver que talvez isso não cause um impacto muito pequeno perto das oscilações de valor de commodity, de petróleo e tal, que talvez que aí quando a gente sente que o impacto que o preço do carbono causa na economia não é sentido por um valor baixo, aí dá para pensar em
em colocar valores mais altos, né? Isso se for imposto, né? Porque se for mercado, aí o mercado que define o preço. Aí tem que pensar no valor das permissões, né? Mas aí é isso, assim. Obrigada, Rodrigo. Deu para entender bem. Mais alguma pergunta ou comentário? Está aberto aí o canal. A gente está vendo só uma pergunta aqui, bem. Enfim, eu vou mandar aqui o nosso contato aqui pelo chat. Mas se alguém tiver mais algum comentário ou pergunta, fiquem à vontade. Bom, Rodrigo, eu vou aproveitar então para fazer mais uma pergunta. A Laura quer falar, peraí. Peraí, Laura, só um minutinho. Acho que você não está conseguindo, né, tirar do mundo. Laura? Não sei se funcionou aqui. Peraí. Estão me vendo? Agora... Laura? Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Está com bastante ruído, né? Peraí, gente, só um minutinho. Pronto, Laura. Oi. Bem, eu tinha levantado a mão também há um tempinho, na verdade era um gancho na pergunta do George que o Rodrigo acabou respondendo já. Mas eu só queria, são dois pontos. O primeiro, desde o começo do projeto PMR, eu ouço vocês comentando, né, que não necessariamente a gente vai ter uma solução única, isso para precificação, a gente pode ter aquele pacote híbrido que o Ministério sempre comenta de ter tributo num determinado setor, o mercado para outro. E pelo relatório que está em consulta pública para o setor elétrico, eu percebi de forma muito clara e até, né, por toda a exposição que o Rodrigo fez, os comentários e respostas às perguntas, que a introdução do mecanismo de precificação para esse setor tem que ser inserido num contexto maior de reforma setorial mais ampla, né? Então, na verdade, era só uma confirmação de que, por exemplo, para esse setor, a gente estaria indo para um caminho de uma recomendação que é muito mais de uma reforma regulatória, digamos assim, do que para um instrumento puro e simples, como a gente conhece, de tributo ou mercado de carbono, né? Então, só queria confirmar isso. E um outro ponto, que no começo da apresentação, Rodrigo, você comentou que ainda tem alguns workshops que vão acontecer no começo de maio. E a última informação que eu tinha visto era que o prazo para as contribuições e comentários no relatório ficaria aberto até 4 de maio. Eu não sei se por acaso o Ministério tem alguma margem para estender esse prazo da consulta um pouquinho, ou se por acaso já foi estendido ou não. Então, são só esses dois pontos. Para permitir que... estão ouvindo? Rodrigo, agora a gente está. Se você puder começar de novo. Tá, vou começar de novo. Como no workshop, que o workshop também ele não vai ser um workshop tão aberto, assim, ele vai participar todas as equipes de consultoria para fazer
o trabalho de coordenação e da coerência ao trabalho como um todo, né? Análise de impacto regulatório, modelagem econômica, recomendações. Então, ele vai ser um relatório técnico, um workshop técnico, só que, além de técnico, vai ser interno. Até eu tinha esquecido de falar esse detalhe, assim, que vai ser um momento de realmente coordenação entre os diversos componentes, que aí vai ser o primeiro workshop que vão estar todos os componentes presentes, todos contratados, presentes, já com plano de trabalho, e a gente vai fazer toda a amarração de qual que é a competência de um componente, qual que é a competência de outro, e qual que vai ser o timing entre cada coisa, cada produto, cada trabalho, assim. Então, eu acho que, quanto a isso, acho que não faz muita diferença, assim, tendo em vista a realização do workshop e com esse prazo de 4 de maio para mandar as contribuições. Agora, eu acho que, se precisar, dá para prorrogar o prazo um pouco, sim. Acho que se não tiver muita contribuição, já não tiver, se a gente achar que não está suficiente, tal, acho que não está impossibilitado de prorrogar esse prazo, não. Mas não por causa do workshop, mas para se os setores, quem quiser, se tiver muita gente ainda precisando contribuir e a gente achar importante, beleza, sem problema de prorrogar esse prazo. O primeiro ponto que eu não anotei aqui, acabei esquecendo, se puder retomar, pode ser pro chat mesmo, só uma palavra-chave aí eu lembro aqui. Isso, é correto, é fechado, né, então o workshop vai ser fechado, mas aí de mais eventos, né, que aí vai ter o seminário no final, que vai ser aberto, e o quarto workshop, praticamente certeza que vai ser aberto também. Só esse terceiro workshop que não, que esse vai ser 3 e 4 de maio. Mas as reuniões técnicas que nós estamos fazendo estão bem abertas, né, para discutir, para fazer o que nós estamos fazendo aqui, discutir os diagnósticos. Eu lembrei aqui, quanto ao setor elétrico, então é o seguinte, na versão preliminar de recomendação setorial, eu vou adiantar, tem recomendação, vou falar bem por alto, assim, recomendação de colocar preço do carbono no CVU, no planejamento da operação. CVU é o custo variável unitário, né, que ele define qual é a ordem de mérito, né, quais são as fontes, não por fonte, mas por usina específica mesmo, né, cada usina, quanto que custa a energia gerada por ela. Então, isso entra, né, no software que define quais usinas vão ser despachadas e quais não. E por essa metodologia, aí tem um ranqueamento, né, que aí geralmente aí as fontes mais baratas entram primeiro e as mais caras, que são óleo diesel, óleo combustível, fica lá no final. Aí no meio disso tudo fica o gás natural, fica o carvão mineral. E aí se a gente coloca um preço de carbono ali no momento do despacho, mesmo que não tenha nenhum imposto no combustível, não tem nada, assim, só ali no despacho você coloca um preço de carbono ali, o que acontece? Aí tem um efeito de fazer com que o custo de um carvão mineral, que talvez esteja mais barato que o de um gás natural, se torne mais caro que o do gás natural. O gás natural vai para frente, pula para frente, aí a chance dele ser despachado, aí ele vai ser despachado e o carvão mineral não, né? E aí essa é uma sugestão que está sendo colocada, específica para o setor, e aí ela pode ser colocada só para o efeito de alterar a ordem, ou ela pode, sem que esse preço de carbono embutido para a definição da ordem de méritos, sem que esse preço vá para a tarifa, de alguma forma, que só serviria para definir quem vai ser despachado ou não, reduzindo a emissão, que aí, no caso, isso não é apesar de ser um preço de carbono ali, não é uma medida de precificação no sentido estrito, né, de instrumento de precificação, como o Cap and Trade, Carbon Tax, assim. É uma ideia que está sendo colocada. Então, acho que no fundo, acho que é isso mesmo que a Laura falou, assim, não está sendo proposta precificação estrito sensu para o setor elétrico, por enquanto. Está sendo colocado medidas que
aparentemente é um preço de carbono, só que não no sentido estrito, para alterar o despacho. Podendo ou não esse valor ser incorporado, né, depois na contabilização, que aí depois recai sobre o consumidor final, ou pode não recair, e ser usado só para a definição do despacho. E a outra medida proposta é colocar preço de carbono também nas regras do leilão, que é o atributo de nível de emissão, que também não é precificação estrito sensu, mas que é uma medida possível para tornar as fontes que não emitem mais competitivas. Rodrigo, tem uma pergunta aqui da Ingrid, na verdade duas. Ingrid, eu tirei você do mudo, então você pode perguntar. Boa tarde, obrigada aí por toda a explanação sobre o relatório. É muito interessante ter essa parte técnica sendo analisada no detalhe, a gente não ficar só sujeito às tomadas de decisão política sem critério. Então, obrigada aí pelo trabalho de vocês. As minhas duas questões, na verdade, se relacionam com relação ao potencial de mitigação em setores energointensivos. Por exemplo, uma indústria siderúrgica tem uma termoelétrica dentro das suas fronteiras, né? E ela reaproveita a tecnologia, gases e calor de processo com a introdução de tecnologias no setor siderúrgico, mas dentro da geração de energia, onde ela tem um excedente de energia elétrica, não apenas para as suas operações, como também para vender, né, para o sistema interligado nacional. Aí eu queria saber como, assim, na verdade, esse potencial, essa opção de mitigação, né, que seria para um energointensivo, que seria justamente reaproveitar os gases que ainda contêm carbono, né, o gás de alto forno de aciaria principalmente, para a geração de energia elétrica, além de uma ciclo combinado, como que seriam vistas as emissões desse setor numa repriorização dessa ordem de despacho? Isso seria visto com um fator de emissão zero ou não? Qual que seria a visualização dessa medida de mitigação para um setor energointensivo relacionada com a relação da geração de energia? Então, isso é uma ótima pergunta, mas está em aberto, não tem definido ainda, ainda não se chegou nessa profundidade, assim, de analisar um caso mais específico, mas esse tipo de situação tem que ser trazida para a pauta mesmo e muito importante, mas não tem uma resposta ainda, mas aí por isso que é importante essa consulta e esse diálogo com vocês, para a gente ver isso. No caso, a autoprodução, na verdade, a autoprodução eu nem sei se é despachada também, ou se sempre gera o que a indústria tem para gerar ali de gases, se isso é sujeito a despacho centralizado. E o ONS pode simplesmente dizer que ali não vai gerar, assim, não sei. Seria interessante a gente discutir isso. Sim. Obrigada aí pela sua atenção, porque isso, mal ou bem, é uma ação antecipada. A partir do momento que você tem um projeto grande, estrutural grande, você vai reaproveitar aí bastante calor de processo, além dos gases, obviamente, e isso vai gerar um excedente. Então, você passa a ser um player não só no setor de aço, como no setor de geração de energia também. Aí precisa ver como é que ficam encaradas essas emissões, né? Como é que isso é uma coisa boa ou ruim, né? Porque contém carbono, mal ou bem, né? Os gases estão sendo reaproveitados, mas contém carbono. E as térmicas, tanto que uma térmica está emitindo com emissão de carbono. Queria saber como que isso se enquadraria nessa ordem de despacho, mas depois, então, a gente detalha isso com a consulta pública. Obrigada. Obrigado a vocês. Tem até uma resposta que a autoprodução não entra no despacho centralizado. Ricardo. Não, no nosso caso, é autoprodução e produtor independente. A gente tem as duas modalidades. Sim. Entendi. Aí, tá. Aí seria para comercializar mesmo, né? Produção independente, aí entra assim. Né? Pois é. Uhum. Ricardo, se você quiser comentar, eu tirei você do mudo também. Oi, bom dia. Na realidade, eu não preciso nem comentar, é justamente isso aí que eu escrevi, porque se é uma produção interna, se é para o próprio consumidor, isso não vai estar
sendo observado pelo ONS. O ONS não tem poder de ir lá e dizer se você tem que despachar mais ou menos. Mas é lógico que a hora que se pensa numa política pública de emissões de gás de efeito de estufa, isso vai ter que ser de alguma maneira regulamentado, né? Se não despachado centralizadamente, isso vai ter que ter algum tipo de regulamentação. Mas isso é só uma observação, não queria tomar muito tempo. Obrigado. Mas até assim, a orientação do diagnóstico, né, é uma recomendação de que, para conviver com precificação, quanto mais os players tiverem liberdade para definir se geram ou não, melhor, né? Aí agora a definição acho que esse ponto entra na contabilização da emissão, né, no caso, se está aproveitando um gás e tal. Porque se a emissão já estivesse sendo contabilizada no setor de IPPU, né, de produção de ferro e aço, então dá double counting, né, se você contar também no geração de energia, tem que escolher. Na verdade, o tecnicamente correto seria alocar o correto, né, o quanto é queimado nas turbinas para o setor de geração de energia e o quanto é de transformação físico-química no setor de processo industrial. Mas aí tem uma coisa de alocação no inventário nacional, enfim, a gente tem que realmente definir a regra, porque não pode nem contar 2 vezes e nem faltar num setor e faltar no outro, né? A gente tem que tomar esse cuidado. E aí, é bom também informar que nós temos um outro projeto que não está no âmbito da PMR, né, que é um projeto do POMUC, uma iniciativa em parceria com a GIZ, que é análise de impacto regulatório de um programa de relato de emissões, né, de MRV, medição, relato e verificação. Então, está sendo feito e a gente está coordenando esse trabalho também entre a IR, a análise de impacto regulatório do programa de relato, com a precificação também. Então, a gente está fazendo essa ponte aí entre os 2 projetos. E aí eu acho que esse aí tem mais a ver com o programa de relato do que a PMR propriamente dita, assim, a princípio. Com as 2 coisas. Entendi. Fica aí numa área de interseção, né? Sim. Perfeito. Obrigada pelo seu esclarecimento, Rodrigo. Eu que agradeço. A Laura trouxe uma questão aqui no chat. Ela pergunta se o trabalho para o setor industrial inclui siderurgia, né? Enfim, então se é possível que essa questão da Ingrid tenha sido considerada nesse outro relatório, esteja sendo considerada no relatório indústria. Eu acredito que não. Assim, a geração utilizando reaproveitamento deve estar considerada na parte de opções de mitigação de alguma forma, mas na parte assim, de análise de políticas, interação entre precificação e políticas, acho que isso não foi considerado não, mas tem que ver. E aí é bom levantar esse ponto também no webinar de indústria também. E, claro, inclui siderurgia. Claro, são os subsetores da indústria, são siderurgia, cimento, vidro, indústria química, e papel e celulose, sim, acho que é isso. E cal também, né? Que é cimento, cal, indústria química, papel e celulose, siderurgia. E da indústria vai ser quarta-feira, né? À tarde ou de manhã, que eu não lembro, mas está no início da apresentação aí, acho que. O de indústria é o último, acontece na quarta-feira à tarde. Às 14 horas. Mais alguma questão? Bom, se a gente não tiver mais nenhuma questão ou comentário, a gente parte para o encerramento. Eu acho que vale a pena reforçar até quando a consulta pública está aberta, Rodrigo. É até o começo de maio, né? Qual é o dia exatamente? Até 4 de maio. 4 de maio. Isso. Então, aproveitando para reforçar a importância, né, de vocês também entrarem lá no site, onde está aberta a consulta pública. A gente pode também compartilhar aqui de novo o link. E
para também registrarem lá os comentários, as contribuições, essas que a gente está anotando, a gente mesmo vai mandar para o Ministério da Fazenda, mas, por favor, entrem lá e usem esse canal. Então, eu acho que se a gente não tem mais nenhuma pergunta, vamos passar para frente, agradecendo aqui, reforçando o agradecimento ao Ministério da Fazenda, né, em especial a Secretaria de Política Econômica, a SPE, que está conduzindo esse trabalho, o PMR se mostrou super aberto a fazer acontecer essa sessão junto com a gente, as próximas. E a gente deixa aqui também os nossos contatos das iniciativas, da Iniciativa Empresarial em Clima, de todas as organizações que fazem parte. Eu vou colocar aqui também os nossos contatos em precificação, né? Tem uma pessoa pedindo, o Rafael, e o Rodrigo acabou de compartilhar o link para acessar os diagnósticos setoriais que estão em consulta pública. Nessa página vocês vão encontrar também o acesso ao formulário para submeter as contribuições, ok? Os slides de hoje a gente vai compartilhar, assim, por e-mail com todo mundo que acessou e também todos os que se inscreveram. Por vezes não participaram, mas mandaram para a gente contato. Então, vocês devem receber, sim. Ok? Então, muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada a todos e todas. E até breve. Obrigado a você, Mariana. Obrigado a todo mundo que participou, pelas perguntas e comentários. Obrigada também, Rodrigo. Obrigada, Mari. Até o próximo webinar. Até. Amanhã, então, é o próximo. Até logo, gente. Abraços. Até logo. Eu achei que ia estar todo mundo bem aqui.